Se ajeita na cadeira que está começando mais um Cortando Ideias. O Cortando Ideias é um podcast da Barbearia São José de São José dos Campos. E hoje meu convidado foi o Leonardo, grande empresário da cidade de São José dos Campos, proprietário da pizzaria Bom Peregrino. Foi uma grande satisfação estar com você aqui hoje. Obrigado por aceitar o convite. O nosso papo foi muito legal. Falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre esporte, falamos sobre a transição do esporte também para a área de empreender. Então você pode acompanhar, assista aí e com certeza você vai gostar muito desse episódio junto com o Léo. E aí, Léo, tranquilão? Beleza, cara. Beleza, bem-vindo, obrigado pelo convite, aceitado o convite da gente. Você está aqui hoje no Cortando Ideias. Cortando Ideias é o podcast da Barbearia São José. Antes de eu entrar nesse papo com você, deixar você escolher o corte aí, junto com o barbeiro Matheus. Matheusão, vamos de social, sem tirar muito em cima que o cabelo já tá acabando, então me ajuda aí a não deixar aparecer. Fechou. Chileno, obrigado pela oportunidade de estar aqui, vai ser um prazer, eu espero que a gente tenha um bate-papo gostoso aí que agregue pra galera que assistir também. Sim. Léo, satisfação de verdade, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, né? Já frequentou a barbearia com a gente, é uma empresária aqui da cidade de São José dos Campos e com certeza tem muito para agregar hoje junto com a gente aqui. Primeira coisa, você não é joseense, você é de Araçatuba, é isso mesmo? É isso, posso falar que meu coração tá virando joseense, viu? Me desculpa, galera de Araçatuba, mas, cara, me apaixonei pela cidade. Cheguei em São José há um pouco mais de 2 anos, mas eu sou de Araçatuba, no interior. Falo que é a primeira à esquerda depois do sol, porque lá é muito quente, né, cara? Então eu tô um pouquinho longe de casa, 600 quilômetros. A região de Bauru? É, região de Bauru, um pouquinho mais pra lá de Bauru, né? 2 horas pra frente ainda de Bauru. Sim. O que acontece? O intuito do Cortando Ideias é de trazer pessoas para agregar aqui junto com a gente. Já nasceu no meu coração há 4 anos atrás, aqui na barbearia. Eu nunca colocava em prática. E hoje nós estamos no 4º episódio, você faz parte do 4º episódio hoje. E com certeza tem uma história incrível para contar pra gente também, para compartilhar com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, antes de começar no ramo de empreendedorismo, ser empreendedor. Quem era o Léo? Cara, eu sou um menino de família de classe média, sou o filho mais novo de um casal, minha irmã mais velha, 7 anos de diferença, hoje moro em Belém do Pará, um pouquinho longe. Sou hoje pai do Theo, um menininho maravilhoso, com 3 anos, marido da Érica, minha esposa que é meu braço direito. E lá atrás, em Araçatuba, eu era atleta. Então, desde moleque, eu gostava muito do esporte, acho que foi o que conectou a gente aqui também, né? Então, desde novinho, 11, 12 anos, eu já comecei a jogar basquete. Vim para São Paulo, morei em São Paulo, joguei no Palmeiras. Pode parar de cortar o cabelo dele. Aqui é Corinthians, tá? Já começou essa ciúme. E aí, cara, foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira no esporte, né? Depois tive o convite para ir para os Estados Unidos, foi o momento que eu me lesionei. Então, quando eu voltei para o interior de São Paulo, quando eu voltei para Araçatuba, né, para minha cidade, depois de ter operado e tudo mais, eu defini que não iria mais jogar. E foi quando eu comecei a empreender. Meu pai já era gestor de alguns negócios, enfim, já atuava nesse meio e eu cresci vendo isso. Eu não sabia fazer outra coisa que não fosse jogar. Eu falei que a única coisa que eu gostava era de gente. Então eu queria estar no meio de gente e fui resolver me arriscar. Fui começar a empreender, então. E você é super jovem, né? 31 anos de idade, é isso mesmo? 31 anos de idade. E com quantos anos você parou o esporte? Eu com 18 anos foi quando eu tive... 17 para 18 anos foi quando eu tive que tomar essa decisão. Hoje o esporte... O esporte hoje, o basquete em especial no Brasil, ele tem algumas categorias que ajudaram muito a fomentar e fazer com que a gente tenha mais atletas no alto rendimento, né? Então agora tem categoria sub-18, 19, 20, 21, 22, até 23, antes de chegar no adulto. Quando eu jogava, não tinha isso, né? Era de sub-18 direto para o adulto. Então se você não tivesse muito bem encaminhado em algum time, você iria ficar fora, né? E foi o que aconteceu comigo, foi exatamente na época que eu machuquei. E aí eu resolvi então parar de jogar. Então comecei minha carreira no empreendedorismo com 18 anos também. Muito jovem, né? E qual que foi o primeiro empreendimento que você arriscou? Eu comecei com uma chinelaria. Então eu abri 2 lojas de chinelo. Eu com 18 anos, saindo do esporte, comecei faculdade de administração e fui empreender. Acabei descobrindo que a prática era um pouco diferente da teoria,
né? Aprendi da pior forma possível. Então, quebrei logo de cara. Foi em Araçatuba mesmo? Foi em Araçatuba, Tinha duas lojas lá e falam que grandes empresários têm que quebrar pelo menos 3 vezes. Eu falei que uma só já tá ótimo, já foi traumático o suficiente. E aí quebrei no meu primeiro negócio, 18 para 19 anos, né? Mas foi o meu primeiro empreendimento. Depois de lá para cá, fiz várias outras coisas, inclusive quando saí disso, quando fechei, não tinha muito para onde correr, eu comecei a fazer bombom de leitinho para tirar uma grana extra. Então essa era a minha situação naquela época, quando eu fechei a chinelaria. Cara, eu nunca tive uma carteira assinada, nunca tive. Eu fui sempre correndo atrás das minhas coisas pela veia empreendedora mesmo, né? E depois dos bombons, aí comecei a empreender virtualmente com a Polishop, aí comecei a aprender mais. E foi quando surgiu as oportunidades que a gente vai falar sobre isso, né? O que te trouxe a São José dos Campos? A gente já tinha pizzaria em Bauru, né? Se a gente seguia essa história que eu contei, logo depois do negócio da Polishop eu abri uma hamburgueria, e aí foi quando estourou a pandemia. E era uma hamburgueria de delivery. Então, falando de faturamento, óbvio, esquecendo tudo que a gente viveu na pandemia, falando só, única e exclusivamente de negócio, para mim foi muito bom, né? E aí, acabando isso, a gente vendeu a hamburgueria para abrir a pizzaria. Então, nesse momento, a gente estava em Bauru, com a nossa primeira unidade, que a gente ainda tem lá na Avenida Getúlio Vargas, e a gente estava mapeando algumas cidades para poder abrir a segunda unidade. Graças a Deus, Bauru recebeu a gente muito bem também. E a gente mapeando, viu algumas oportunidades e alguma das melhores, né? Uma das melhores que indicava era São José dos Campos. Então você até então não conhecia São José? Não conhecia. Nessa época, o Pecos, que é meu amigo e hoje meu sócio, jogava no São José. E foi uma porta de entrada, né? A gente tinha a cidade mapeada, mas não tinha... Um dos indicadores que a gente colocava era se a gente conhecia pessoas na região, para que a gente pudesse levantar dados mais reais. E ele foi uma porta de entrada para a gente aqui, ele ajudou muito a gente na chegada aqui. O Murilo, que fez o podcast aqui junto contigo, foi o nosso corretor, né? Então também é grande responsável de ter acontecido tudo isso. E então quando a gente mapeou e a gente estava em negociação em 2 cidades, uma era São José e São José desenrolou mais rápido. Então a gente resolveu vir para cá. E agora eu tô apaixonado. E deu muito bom, né, a pizzaria aqui. Tive o privilégio de conhecer na inauguração, já fui mais vezes também com a minha família lá, e algo fantástico, né? Ela teve uma transição de nomes, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Teve até uma grande repercussão na rede social, era Bom Samaritano, mudou para Bom Peregrino, é isso mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente dessa transição de nomes aí também, é importante. A gente... Na verdade, foi uma decisão de solução societária. A gente fez a compra de uma parte da pizzaria e por conta disso a gente definiu que iria mudar. A gente resolveu mudar ao invés de manter com o nome antigo e formar uma marca nossa, né? E aí, tudo que a gente sempre fez foi voltado aos clientes. Foi sempre pensando em gerar experiência para as pessoas, proporcionar isso para eles e... Uma ideia que a gente teve naquele momento foi de abrir para que os nossos clientes pudessem, então, escolher o nome da pizzaria. Por isso, dessa repercussão. E aí, a pessoa que fosse escolhida, se a gente decidisse que seria um daqueles nomes... Eu participei também da votação. Participou? Então, se quem a gente escolhesse, teria pizza de graça pro resto da vida. Então, a minha intenção era essa, né? Era isso aí. E, cara, a gente teve mais de 5.000 nomes. Foi uma aceitação muito legal da galera. Foi realmente uma ação que teve um grande impacto. E aí foi feito todo o rebranding, toda a mudança, né, de marca, que para mim foi uma coisa nova, nunca tinha passado por isso, mas dá uma bagagem agora também importante. E hoje, depois de quase um ano já dessa mudança, a gente entende que foi uma decisão muito acertada também. Já respondeu o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se teve uma mudança de público, vamos dizer assim, devido ao nome, ou permaneceu e até melhorou, né, o marketing em cima disso? Você tem que ter muito cuidado, né, em negócio, quando você toma decisões de grande impacto, principalmente quando a gente fala de comunicação, você tem que estar totalmente calçado. E a gente fez muitas ações massivas para que as pessoas entendessem. E ainda assim, hoje, tem algumas pessoas que falam, né? É Bom Samaritano, mas tudo bem. Era a mesma... Apesar que Bom Samaritano e Bom Peregrino têm o mesmo significado, né?
de uma certa forma de dizer. Isso, o prefixo também é igual, isso facilitou na parte de comunicação. A gente não fez grandes mudanças em fachada, em cores e tal, até para que não causasse essa estranheza. Óbvio que quando a gente faz isso, a gente tenta atrelar com melhorias, para que a gente possa falar, ó, mudou o nome, mas a gente mantém a essência e traz melhorias. Foi o que a gente fez. Então a gente trouxe algumas novidades, a gente inovou em algumas coisas. A gente está sempre buscando estar um passo à frente aí no mercado também. Sim, é fantástico, né? A sua pizzaria é fantástica, gosto muito do ambiente lá. Olha aí pro pessoal, convido o pessoal para conhecer também, passa o endereço pra galera aí, isso é muito importante. Quem ainda não conhece a Pizzaria Bom Peregrino, vai ser um prazer receber vocês. A gente fica na Avenida Anchieta, número 1500. É um prédio grande lá, tem 2 andares, com área kids, com monitor, para que as crianças possam estar bem cuidadas. A área kids é de graça. O que a gente tem também o chefinho para as crianças fazerem a própria pizza, se vestir de pizzaiolo. Então são experiências para você viver junto com a tua família. Sem dúvida nenhuma, a nossa missão como empresa é proporcionar ao cliente uma experiência única e surpreendente através de um atendimento cativante, pizzas maravilhosas. Então é isso que você vai encontrar lá. É um atendimento cativante, é você se sentir bem e ter pizzas maravilhosas para degustar também. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Por falar em pizza maravilhosa, qual a sua pizza predileta do cardápio? Cara, eu sou assim, eu vou andando entre as pizzas. Acho que eu como muito um sabor, aí eu mudo. Né? Eu como uma muito, assim, que pouca gente gosta, que é a pizza de alite. É uma pizza mais forte, com um peixe um pouco mais forte, mas eu gosto muito. Gosto também da baiana, que é um pouco mais apimentada, mas também gosto. Da filé catupiry, uma das queridinhas da casa, né, que é a filé ao alho. E Doritos também é uma boa pizza. E a pizza doce de vocês também tem tem um sabor diferente, um formato diferente. É caramela o nome da pizza doce? Isso, as caramelas. São essas pizzas enroladas, né, que a gente tem. Uma variedade bem grande de sabores. A gente solta, inclusive, toda semana uma pizza salgada e uma doce. A gente tenta usar as caramelas também nisso. Né? Então, essa semana a gente está com laca Oreo também na caramela. Mas tem caramela de Kinder, tem caramela de... Para de falar, vamos parar de falar. Vamos trocar de assunto, tá dando fome já, dando vontade. Tem muita coisa boa mesmo. Legal. Léo, em cima dessa área de empreendedorismo aqui na cidade, de apostar em São José. São José é uma cidade muito potencial. Eu sou suspeito de falar que eu sou joséense raiz, né? Sou bairrista demais, amo a cidade. Mas São José é um bom lugar para empreender. E em cima disso, você é prova, né, que você abriu um novo empreendimento recente. Né? Fala um pouquinho também sobre esse novo empreendimento que você está aqui na região sul de São José. Agora a gente aqui na Andrômeda, a gente acabou de assumir a sorveteria Frutidelis, né? Então é um novo negócio meu. E já era o nosso fornecedor de sorvete, desde de Bauru já é quem fornece pra gente. Eu conheço a fábrica que vem lá de Birigui, lá perto da nossa região. Então já era um sorvete muito bom. A gente, quando veio abrir a pizzaria, a gente tinha a intenção de abrir a sorveteria, mas existia um outro amigo na frente e ele acabou abrindo. E recentemente, há um mês, eu acabei comprando a sorveteria, que já era um sonho antigo. Aí eu falo que a academia eu não abro, né? Mas coisa gostosa para dar uma engordadinha comigo mesmo. Então, é mais um negócio aí que eu tenho muita confiança que vai ser grande também. Você falou que não abre academia, mas você tem uma vida ativa no esporte ainda, não tem? Eu sou do time do CrossFit, né, cara? Eu treino bastante, depois que parei de jogar, o corpo acaba pedindo, né? E como ele não entende que a gente parou de jogar, então a gente continua comendo muito. Então eu tenho que fazer alguma coisa que gaste bastante energia. O CrossFit eu me encontrei. Então eu faço todos os dias também, treino bastante para manter aí, para poder comer essas coisas gostosas, né? E com certeza é só o começo de sucesso aqui na cidade, né? Eu tenho certeza que tem outros sonhos também, tem novos projetos que estão no seu coração, talvez no papel também. Tem algo que você poderia adiantar pra gente já, que é um sonho, que você quer concretizar também aqui na cidade? Cara, eu assim, quando eu vim pra cá, assim como quando eu fui pra Bauru, que eu também já tinha saído da minha cidade, eu não sabia o que me esperava aqui, tá? Mas foi uma grata surpresa, assim. Eu e minha família, falo pela minha esposa, falo pelo meu filho, a gente foi tão bem acolhido aqui, tão bem recebido, sabe? As pessoas que nos cercam, assim, os amigos que a gente fez aqui, fazem com que essa distância da nossa família seja menos doída. E aí faz com que a gente queira entregar mais pela cidade também, né? Então, o prefeito também já esteve algumas vezes na pizzaria, pessoas
que empreendem aqui nos ajudam muito. Eu tenho tido uma aceitação muito grande. Então, eu penso em fazer daqui a minha casa, como é hoje, eu espero que seja pro resto da vida. E os planos é só fazer com que as coisas cresçam aqui, para que a gente possa devolver um pouco para a cidade o que ela faz por nós. Então, quando a gente vai abrir todos os dias, eu falo isso para os colaboradores, que a gente consiga entregar amor, carinho, atenção para as pessoas que vierem aqui. O nosso trabalho não é servir pizza ou servir sorvete, que a gente leve momentos para essas pessoas. Eu sei que muitos que estão aqui em São José são como é a minha família, sabe? Pessoas que vieram de fora, que às vezes não têm uma família aqui e precisam se sentir acolhidos. Então, o que a gente faz todos os dias é acolher essas pessoas através dos nossos atendimentos e tudo mais. Então, é expandir o nosso negócio para atingir mais pessoas e fazer com que elas sintam o prazer que eu tenho de morar aqui também. Sim, muito legal. Resposta boa, né, em cima disso que eu perguntei para você. E sobre empreender, qual conselho você dava ao jovem que hoje pensa em empreender, sonha em empreender? Não é fácil, né? É uma luta diária. Eu tenho um costume, sempre eu falo essa frase, né? Que empreender é você acordar desempregado todos os dias e ir em busca de um emprego. É bem isso. Né? Fala um pouquinho para a galera também a respeito do que é empreender, que conselho você dá ao jovem empreendedor. Cara, assim, realmente é o que você falou. O empreendedorismo não é fácil, ainda mais num país onde a gente está, que as leis não são muito favoráveis, a parte tributária não ajuda muito, a gente sabe da dificuldade que tem, mas empreender também tem suas nuances, cara. Você consegue ajudar inúmeras famílias, hoje a gente tem mais de 40 famílias que trabalham com a gente, né, de colaboradores que dependem também, fora fornecedores e tudo mais. Então é uma oportunidade de fazer a diferença. Eu falo para quem quer empreender, não viva o mundo da Disney, não acho que você vai viver no mundo dos sonhos, porque você vai ter dificuldades. Mas, cara, não é só no meio do empreendedorismo que tem dificuldade, sabe? Em tudo tem. Na CLT também tem, em qualquer coisa que você for fazer vai ter suas dificuldades. Elas são diferentes, né? Eu li outro dia uma frase que falava que a pressão, ela na verdade, cara, é um benefício para quem tem, sabe? Na entrada do US Open, de um dos grandes slams de tênis, ele fala isso, né? Que a pressão, na verdade, só sofre quem está naquele lugar. Então o empreendedor, ele se coloca num nível de pressão porque os resultados dele também vão conduzir com isso. Quanto mais resultado você quer, mais pressão você vai sofrer. Então minha dica é: cuida da tua mente, cuida do teu corpo, tá? Porque a gente vai precisar disso. Lembra de onde você veio sempre. Então lembra que tem tua família, lembra que tem para onde você voltar. E antes de qualquer coisa, cara, tem uma conexão muito forte com Deus, cara. Todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu falo é: Pai, o meu dia é seu, as minhas empresas são suas, a minha família é tua. Então, eu acredito que tendo essa convicção de que algo maior vai estar te ajudando, te guiando, te dar mais confiança para tomar decisões, e aí o tal do sexto sentido aparece, né? Algumas pessoas gostam de chamar de sexto sentido, né? E eu tenho esse nome aí que eu costumo usar. Eu acho que é Deus assoprando no nosso ouvido. Então seriam essas minhas sugestões para quem quer empreender. Não, fantástico. É realmente isso. Eu comecei com barbearia há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos atrás, e o intuito não era empreender. O intuito era eu ter o meu espaço, minha cadeira aí sozinho, eu cortar o cabelo e tchau, né? Para mim isso já era empreender. Eu não entendia o que era realmente fazer, né, um empreendimento. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu comecei a perceber que a gente que empreende não é somente o empreendedor. A gente trabalha também com marketing. Eu falo que a gente é faxineiro, no começo é tudo isso. É faxineiro, você faz a sua contabilidade, porque o mais difícil não é o cortar cabelo, para mim não era na época o mais difícil. O mais difícil era administrar os ganhos diários. Né? É uma ilusão o ganho diário. A pessoa tem ilusão, nossa, esse dinheiro entrou na minha conta, bacana, né? Que legal. Na verdade é uma ilusão, aquele dinheiro não é seu ainda. Então é muito difícil administrar. Eu percebo assim que muitas pessoas abrem negócios próprios e não dura 2, 3 anos, porque não tem essa consolidação de continuar, de ter essa perseverança, porque a pessoa não é somente um empreendedor, é tudo esse conjunto que eu falei para você. E a gente vai aprendendo isso com o tempo. Como você falou no começo, né, que você quebrou logo de cara, com 18 anos de idade,
foi um aprendizado muito grande. 18 anos é muito jovem, né? É praticamente um adolescente. E você ter essa experiência logo de cara, é incrível isso. Hoje a barbearia aqui tem 5 colaboradores, pessoas que estão aqui dentro comigo. Eu penso em crescer, eu penso em expandir, com certeza eu penso. Mas foi preciso também sair do operacional. Nós comentávamos, né, antes de começar a gravação, né, você falou assim, é até legal você estar conversando ao invés de cortar o cabelo e conversando ao mesmo tempo. Eu falei, não, mas eu parei de cortar cabelo por conta disso. Porque o operacional, junto com empreender, junto com fazer a parte de gestão, não dá certo. Né? Você tem que separar as coisas. E hoje nós temos pessoas que são competentes, tanto quanto, para poder fazer esse tipo de trabalho também. Então, a gente tem que saber dividir isso. É muito legal essa história, igual você falou, tem 40 colaboradores lá. É muita gente que depende de você. É muita gente que depende da pizzaria, que depende da sorveteria. Então, o que acontece? Tem que fazer que a engrenagem realmente sempre esteja girando para poder ter esse crescimento. E eu tenho certeza, cara, que você não vai parar somente na pizzaria, somente na sorveteria. Né? São José é pequeno para você, vai ser pequeno para você. Né? Já falo para você que tem Bauru, já tem Bauru, tem São José, mas o Vale também ainda te espera. Né? Pessoas como você que empreende, que tem essa visão de negócios, é isso que a gente precisa. Realmente não é um comerciante apenas, é uma pessoa que empreende, que sabe o valor do negócio. Né? E fala um pouquinho para mim, você que é esportista, eu não sou nada esportista, né? Já tentei alguns esportes já, mas foi muito mal. Faça uma analogia, faça uma comparação entre o esporte também e o negócio, para a gente poder ter esse entendimento. Eu acho que o esporte ele traz uma bagagem muito grande, né? Principalmente no meu segmento, o trabalho em equipe é fundamental. Então, a pessoa não vai sair dali satisfeita se não tiver passado desde a parte da reserva por uma boa reserva, depois da parte do acolhimento na recepção, desde a produção lá embaixo, das pizzas, o garçom, o atendente, enfim, então é todo um trabalho em equipe. Então, e a mesma coisa acontece na sorveteria, né? Então, o trabalho em equipe é uma coisa que o esporte traz muito, respeitar o individualismo, a cultura de cada um. Então, eu tenho pessoas de estados diferentes que trabalham comigo, assim como quando eu jogava, eu morava em uma república com 10 caras e cada um era de um estado do Brasil quase, sabe? Então, pessoas das mais variadas criações, e isso traz uma bagagem importante pra gente, né? Uma outra coisa também muito legal do esporte é a questão de disciplina. Então, o atleta, ele é disciplinado. Ele não tem o dia para treinar, horário para treinar. Cara, os técnicos falavam, cara, amanhã você tem que estar aqui 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você tem que estar lá 5 horas da manhã, você vai treinar de manhã, tarde à noite, você treinava de manhã, tarde à noite. E no meio do empreendedorismo é o que você falou, vão ter momentos que você vai ter que fazer desde a faxina até o fechamento do caixa. E vai ter que fazer tudo, cara. Então, o atleta, ele não tem tempo de ficar, hoje eu não quero fazer isso, mas... Então, essa não vitimização, esse senso de urgência que o atleta tem, ajuda muito no meio do empreendedorismo, porque a gente pega como nosso e vai até resolver. Né? Então, acho que esses foram os principais, além do network, né? Porque o network que o esporte me trouxe, me pôs aqui. Se não fosse o Pecos a gente ter jogado junto, talvez eu não teria tido essa porta de entrada. Se não fosse o Murilo, ter tido essa empatia também, porque a gente jogou basquete. Então talvez a gente tivesse tido essa porta de entrada. A mesma coisa aconteceu em Bauru. Então em Bauru, quando a gente foi pra lá também, o corretor, um grande amigo nosso, o Cássio, também, o filho dele jogou comigo no Palmeiras. Então também ainda... Então, sempre teve alguma ligação com o network que o esporte me trouxe também. Não, o esporte proporciona muitas coisas, né? Foi até engraçado você falar sobre, né, falou sobre o Murilo, o Pecos e tal. São pessoas que estão, né, o Pecos vai ter seu espaço também aqui ainda, no Cortando Ideias. O Murilo passou por aqui. No começo, falei para você que veio o Beto Oliver, que faz humor sobre futebol. Depois veio o Léo Benfica, que fala sobre São José Esporte Clube, Regional Futebol. Mas o nicho nosso não é só o esporte, né? Quem está acompanhando os primeiros podcasts deve estar pensando, é somente pessoas do esporte. Deu uma coincidência, né? Coincidiu de pessoas como você, que já foi esportista, né? Que atuou nessa área já. Mas aqui vamos falar sobre tudo. Aqui já tem político que está agendado para estar com a gente, né? Advogado, médico. Então vai ter assuntos diversos aqui. Aqui nós temos uma inúmera
inúmeros profissionais que cortam com a gente, e o nosso espaço é esse. A gente quer dar palco a pessoas comuns, vamos dizer assim, mas que têm histórias incríveis para poder falar pra gente. Quantas histórias incríveis tem, né? Quantas pessoas estão inspirando em você nesse momento para poder abrir um negócio, para poder destravar essa parte de ser empreendedor. Então, com certeza, o intuito do Cortando Ideias é isso. É a gente gerar um network, ter essa identidade de visão de negócios, falar sobre assuntos diversos. Com certeza aqui vai vir estudante, vai vir pessoas diversas aqui, mas, cara, que legal, né? Novamente, um cara que atua no esporte e falar também sobre empreendedorismo. Foi a mesma coisa o Murilo Becker, né? Falava sobre a área que ele atuou, ele foi um grande, né, vamos dizer assim, jogador de basquetebol, atuou muito, muito conhecido do Brasil afora, já atuou na seleção, e ele também teve essa transição de negócios depois de uma certa idade. Ele já é mais velho que você, se não me engano, 10 anos mais velho que você. E ele, depois de uma certa idade, ele foi arriscar também em ter seu negócio. Então, o esporte, ele cria essa disciplina para vocês também. Né? A visão de líder, a visão, né, de um bom comunicador ali, uma pessoa de gestão. Então, o esporte tem isso também, essa disciplina. Então, cara, é muito bom, foi bom demais esse papo, né, da gente aí. Com certeza, quero conversar mais vezes com você também. Com certeza tem pessoas do seu meio que vai agregar com a gente, que vai estar também sentado aqui na barbearia. Não é somente uma conversa sobre empreendedorismo. Ela está cuidando do seu visual, ó. Já está ficando, né, menos, né? Não tô neuro, tô confiando no Matheus aqui, hein? Então, é um momento que você está sendo cuidado, é um papo leve de barbearia. Eu falo que eu não crio roteiro, não gosto de criar um script. Eu gosto de deixar a conversa rolar. Então, isso é o legal, é de mostrar que existe pessoas assim como você aqui na cidade que vai agregar muito, né, para o povo em geral. Obrigado, Léo. Obrigado, valeu. Sempre. E mostra aí, Matheus, como ficou o corte dele aí. Cara, o Matheusão arrasou aí, velho. Arrebentou tudo. Boa, Matheusão. Top, velho. Obrigado, viu? Que isso, já tô pronto pra casar agora. Minha esposa me espera em casa que eu tô chegando.